Olá, turminha, tudo bem? Professora Adriana aqui. Agora é a lição 3, é a atividade 3 da lição 1. Vocês perceberam que cada lição tem 3 atividades, ou seja, 3 questões? Então, aí agora, essa questão aqui é para a gente lembrar disso aqui, ó. É para a gente lembrar dessa propriedade aqui, ó. É para a gente lembrar disso aqui, ó. A questão 3, a gente tem que lembrar dessas propriedades que eu expliquei aqui, certo? Vamos lá. Aí diz assim, Gabriel estava resolvendo expressões com potências e percebeu que algumas delas resultavam nos mesmos valores. As expressões são essas. Quais têm o mesmo valor? Ó, diz que ele percebeu que algumas tinham o mesmo valor. Aí a pergunta é, qual tem o mesmo valor? Certo? Então, o que a gente tem que observar, o que a gente tem que responder é isso daqui, ó. Responder isso de acordo com essa informação que está aqui. Então, o que Gabriel percebeu nas atividades? O que foi que ele percebeu? Ó, que algumas delas estavam com os mesmos valores. Certo? Resposta dessa. Qual é a base das potências apresentadas em cada uma das expressões? A base. Quem lembra o que é base? Ó? Toda potência é formada assim, ó. Onde isso aqui é o que a gente chama de base, certo? Isso aqui a gente chama de expoente, certo? E o resultado aqui é o que a gente chama de potência. Lembra? Então, quem lembra que a potência é isso daqui, ó. A vezes A vezes A. Ou seja, como é N, né? A gente não sabe qual é a quantidade, a gente diz que aqui é N vezes. Isso aqui é o quê? É o nosso expoente, certo? Aqui é o nosso expoente. Isso aqui é a nossa base. E aqui é a nossa potência, ou seja, o resultado, né? É a potência. O resultado da multiplicação, certo? Tem que lembrar disso sempre. Então, qual é a base dessas potências? Todo mundo concorda que a base aqui é menos 2,5? Ó, tudo aqui, ó, menos 2,5. Tudo igual. Depois, quais são os expoentes? Quais são os expoentes que a gente tem aí? A gente tem 2, 3, certo? Ó, 2, 3. O que mais? O que mais que tem aí? Observe que aqui, ó, ele não aparece, mas a gente tem como saber quantos nós temos aqui. Só contar. 1, 2, 3, 4, né? 5. Concorda que isso aqui é 2 menos 2,5 elevado a 5? Quem concorda? Escreva aí se concorda. Certo? Aqui é 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é menos 2,5 elevado a 4. Quem concorda? Pronto. Aí, então, para responder a letra C, né? A gente vai olhar isso aí. Quais são os expoentes que aparecem? Então, nós temos 2, 3, 4 e 5. Concorda? Aí, depois, qual é a potência que mais aparece nas expressões? Qual é as que se repetem? Ó, observe que aqui a gente tem 2 elevado a 2 elevado a 3, 2 a 2, 4, 2, 3, aqui 2, 2. Vocês concordam que o que mais aparece é menos 2,5 ao quadrado? Ó, menos 2,5 elevado ao quadrado. Observe que nós temos 2,5 elevado ao cubo, elevado à quarta potência, elevado à quinta potência, elevado ao quadrado. Toda vez que é elevado a 3, a gente chama de cubo, certo? Aí depois, qual é a potência que mais aparece? Menos 2,5 elevado ao quadrado. Então, essa está ok, né? Foi a compreensão. Agora, vamos responder. De que forma pode ser representada a operação do item A? A gente até já respondeu, né? O item A está aqui um produto de fatores, né? Cada base dessa, cada número dessa, a gente chama de fator. Mas se a gente juntar, então, como é que ele pode ser representado? Ó, menos 2,5 elevado a 5. Mas a gente poderia também, já que está tudo lá aparecendo com 2, a gente poderia ter feito 2,5 vezes menos 2,5
elevado a 3. Até porque, pela propriedade, né, a gente pode conservar, somar e virar 5. Concorda? Lá naquela propriedade que diz que A elevado a M. Concorda que pela propriedade a gente pode dizer que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N? Então, aqui a gente poderia dizer que menos 2,5, 2 mais 3, que é igual a menos 2,5 elevado a 5. Então, pela propriedade, a gente pode escrever dessa forma, ou dessa forma vai estar correto. Agora, resolva a potência que mais aparece nas expressões. A gente disse na questão anterior, né, que o que mais aparece é o quê? O que mais aparece é menos 2,5 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser menos 2,5 vezes menos 2,5. A gente já sabe que isso vai dar negativo ou positivo. Se 2 é par, então a gente já sabe que a resposta vai ser positiva. 2,5 vezes 2,5 é a mesma coisa que 25 vezes 25, né? Depois coloca a vírgula. Então, vai ser 2,5 vezes 2,5 vai dar 25 a 2, 12, 10. Vai 1. Então, isso aqui vai ficar como? 5, né? 2, 6, vírgula. Então, isso aqui vai dar mais 6,25. Quais as propriedades da potência podem ser utilizadas para resolver os itens C e D? Aplique as propriedades e reescreva as expressões. Vamos ver, então, C e D como ela é? A C diz assim, ó. Menos 2,5 ao quadrado elevado ao quadrado. Vocês concordam que pela propriedade, né? Pelaquela propriedade que diz que A elevado a N elevado a M é igual a A elevado a M vezes N. A gente pode dizer que isso aqui é menos 2,5 elevado a 2 vezes 2, que é igual a menos 2,5 elevado a 4. Concorda? Então, aqui foi a letra. Na letra D, nós temos o quê? Na letra D, nós temos menos 2,5 a quarta vezes 2,5 ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 2,5 a quarta vezes menos 2,5 ao quadrado. Usando essa propriedade aqui, ó, o que é que a gente pode fazer? Conserva a base e somos expoente. 4 mais 2, então menos 2,5 elevado a 6. Então, essa é a resposta, certo? Depois, indique, sem resolver as potências, quais expressões têm o mesmo valor. Aí, agora, a gente tem que voltar e olhar quais são as que têm o mesmo valor, né? Então, vamos lá. A letra A gente viu o quê? Vamos agrupando. Essa letra A aqui, a gente viu que dá menos 2, quinto elevado a 5, né? Essa daqui, a gente viu que aplicando a propriedade vai dar menos 2 elevado a 4. Então, a gente já viu que essa daqui vai dar 2 elevado a 5. Essa daqui vai ser menos 2,5 elevado, pela propriedade, só multiplicar 2 vezes 3, que vai dar 6. Aqui, pela propriedade, vai ser 2,5 elevado a 4, 2 vezes 2, né? Aqui, somando, a gente acabou de fazer lá, menos 2,5 elevado a 6, 3. Aqui, a gente já sabe que é 4. Aqui vai ser menos 2 elevado a 5 elevado a 6. Aqui, pela propriedade, vai ser menos 2,5. 2 mais 3, 5, né? Então, a gente vai chegar à conclusão que quem é igual? Observe aqui, ó, que a letra E é 6,60, é 6, né? 6,25 elevado a 3. Então, a gente vai ter que descobrir qual é a potência. A gente já viu que 25 vezes 25, né? Observe que a gente fez aqui, ó. 25 vezes 25, que deu 625. Então, você concorda que aqui é a mesma coisa de menos 2,5 vezes menos 2,5. Você concorda que isso aqui é menos 2,5 vezes menos 2,5. Isso tudo aqui elevado a 3. Então, você concorda que isso aqui é menos 2,5 ao quadrado
elevado a 3, que por propriedade é menos 2,5 elevado a 6. Pois é, né? Então, nós temos aqui, ó, elevado a 6. Agora, a gente vai para cá. Então, a gente, observando, né? A gente vai ver que nós temos a letra A igual à letra H, certo? A igual a H. Agora, nós temos B igual a D, que é igual a G também, e que é igual a E, certo? E nós temos a C igual a F, né? A C igual a F, certo? Então, nós temos essas opções aqui. Então, essa foi a nossa lição 1, né? Com 3 atividades. Certo? Nós temos a lição 1 com 3 atividades. Se ficou dúvidas nessa atividade, você comenta aqui no vídeo. Logo depois vai ter um outro vídeo com a lição 2. Combinado?